Mateus capítulo 14 e versículo 22, pode dizer amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu ou insistiu Jesus, os discípulos, que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 24, mais uma vez. Entretanto, o barco já estava longe, ou na sua Bíblia pode dizer, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantos creem que essa palavra de Deus para essa noite? Então se assente adorando ao nome do Senhor. A palavra que nós lemos, creio que é uma palavra bastante conhecida de praticamente todos que estão aqui nessa noite. E certo é de que Jesus, enquanto ele esteve aqui nessa terra, Jesus sempre operou muitos milagres. Além, é claro, de pregar a palavra de Deus e falar sobre a palavra, do que aconteceu antes dele vir nessa terra e do que aconteceria depois que ele fosse levado desse mundo. Além também, é claro, de formar discípulos por onde ele passava. Seguidores esses que iriam dar e que vão dar, como você sabe na Bíblia, continuidade à missão de Jesus depois que ele deixou esse mundo. Além também, é claro, de cumprir profecias, sendo ele mesmo a própria profecia, que os profetas profetizavam sobre a vinda dele. Com destaque, claro, para Isaías. Como você sabe, Isaías é conhecido por nós como profeta messiânico, por esse motivo, por ser o profeta que mais profetizou sobre a vida e sobre a vinda de Jesus. E entre Isaías, outros profetas que profetizavam e que diziam que viria um que seria o Cordeiro de Deus, que viria um e que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, que viria um e que esse viria para arrancar, para tirar o pecado do mundo, que viria um e que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E Jesus de fato cumpriu cada profecia, todas elas, desde as profecias sobre o seu nascimento, a maneira como ele nasceu e como ele foi concebido, até as profecias sobre a sua morte, a maneira como ele morreu e como ele vai agora ressuscitar dentre os mortos. Então, basicamente, para resumir, para você entender, era isso que Jesus fazia, ou que ele fez, enquanto ele esteve aqui nessa terra. Jesus, ele pregou a palavra, Jesus formou muitos discípulos, Jesus cumpriu cada profecia sobre ele, e Jesus também operou muitos milagres. E esse que nós lemos aqui nessa noite vai tratar e vai falar sobre o milagre de Jesus. Porém, não pode ter na nossa mente o pensamento e a ideia de que esse é apenas mais um milagre, como qualquer outro, talvez não. Por quê? Porque Jesus aqui, ele vai andar por cima das águas. E você não vê, você não encontra, nem dentro e nem fora da Bíblia, nem antes e nem depois de Jesus, alguém que fez algo parecido com isso que ele vai fazer nesse momento. É claro que vem na sua mente aí, quem sabe Pedro, é claro Pedro. Mas Pedro anda e acaba afundando. Mas fora Pedro, que andou e afundou, você não vê ninguém, nem antes, nem depois de Jesus, nem dentro, nem fora da Bíblia, alguém que andou por cima das águas. Então eu gosto sempre de dizer que esse é um milagre extraordinário da parte de Jesus. Como se não bastasse seu milagre, e por seu milagre, já ser algo sobrenatural, já ser algo fora do comum, esse é um milagre diferente. Jesus vai andar por cima das águas. E esse milagre acontece logo depois de outro milagre. A Bíblia diz que Jesus está pregando para uma multidão de pessoas,
aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E enquanto Jesus vai pregando e pregando, a Bíblia diz que o sermão de Jesus se estende demais. A pregação de Jesus se prolonga demais. E os discípulos percebem agora que a noite estava vindo aí. Então eles vão chegar até Jesus e vão falar: olha, mestre, eu acho melhor o Senhor despedir a multidão agora, para que eles possam sair e comprar alguma coisa para se alimentar, enquanto ainda é dia. Jesus, como você sabe, ele não aceita essa proposta. Ele vai dizer: não, vocês vão dar de alimento para o povo. Os discípulos percebem que não tem como saciar a fome da multidão, então eles saem no meio daquela multidão procurando alguém que tem alguma coisa. E a Bíblia diz que eles vão encontrar um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus chama o menino até ele, pega o pão, pega o peixe, apresenta tudo a Deus, e daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus sacia a fome de toda aquela multidão que estava ouvindo ele nesse momento. Logo depois isso acontece, aí sim, a gente entra no texto em que nós lemos. Jesus vai chegar para os discípulos e vai falar para eles: eu quero que vocês entrem nesse barco, atravessem o mar e cheguem lá do outro lado. Existe um barco à beira da praia, à beira do mar. Os discípulos estão junto com Jesus, e Jesus vai falar para eles: eu quero que vocês entrem no barco, entrem nesse barco, atravessem o mar e cheguem lá do outro lado. Veja bem que Jesus não pergunta para os discípulos se eles querem ou se eles não querem estar no barco. Não. Jesus também não faz nenhum questionamento, perguntando para eles qual a opinião deles, do que eles acham melhor, de entrar com Jesus no barco ou sem Jesus, ou uma votação, quem sabe, dizendo: levanta a mão, quem quer entrar no barco. Também não. Jesus apenas dá uma palavra sobre os discípulos. Jesus apenas libera uma ordem sobre os discípulos, dizendo: vão, entrem nesse barco, atravessem o mar e cheguem lá do outro lado. É apenas uma palavra que ele dá para os discípulos. E os discípulos certamente não quiseram entrar na primeira ordem, porque a Bíblia vai dizer que Jesus teve que compelir, ou seja, insistir com os discípulos, para que eles conseguissem entrar no barco. E por que já é que os discípulos tiveram que ser insistidos por Jesus para poder entrar no barco? Sabe por quê? Porque os discípulos eram homens que andavam com Jesus. Os discípulos eram homens que caminhavam com Jesus todos os dias. Eram homens que tinham uma vida antes de se encontrar com o Mestre e uma vida após se encontrar com Jesus. E a verdade é uma só, a realidade é uma só, de que quem um dia teve encontro com esse Jesus, quem um dia viveu do lado desse Jesus, quem um dia sentiu a presença, caminhou com esse Jesus, não quer sair de perto da presença dele, não. É por isso que você não consegue entender o porquê que tem gente, quem sabe, que você convida para vir na igreja e a pessoa não vem. O porquê que tem gente, quem sabe, um familiar seu, um parente seu, que talvez você ora há tanto tempo a pessoa se salvar, a pessoa estar aqui dentro, e ela não está aqui dentro hoje. É porque esse tipo de gente nunca teve um encontro com Jesus de verdade, nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quem um dia teve um encontro com esse Jesus, ele está assim como eu e você aqui nessa noite. Não interessa o que aconteceu com você durante esse dia, você disse, por um minuto você disse: eu vou deixar tudo de lado, eu vou deixar o cansaço de lado, eu vou deixar os problemas de lado, eu vou deixar, quem sabe, as dificuldades de lado, e eu vou para a casa de Deus adorar o nome do Senhor. E deixa eu te dizer, você tomou a melhor decisão da sua vida, você fez a melhor escolha que poderia fazer. Sabe por quê? Porque nessa noite Deus está aqui nesse lugar. Vou repetir de volta:
Deus está aqui nesse lugar. E se você crê, se você tiver fé, Deus pode nessa noite responder a sua oração. É para quem crê nessa palavra. Alguém pode olhar e pensar, mas Jais, num culto que nem esse, nem tem tanta gente assim, quem sabe, todo mundo está de máscara, nem dá para adorar a Deus direito. Eu estou dizendo para você, que se você tiver fé, que se você acreditar, nessa noite, Deus pode responder a sua oração, enviar a providência para você, a vitória chegar com o seu clamor. Quem acredita nisso, quem recebe essa palavra, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. A Bíblia diz que os discípulos agora recebem a ordem de Jesus, e eles vão agora entrar no barco, com o objetivo de ir para o meio do mar, atravessar e conseguir chegar do outro lado. E enquanto os discípulos estão agora no meio do mar, sozinhos, a Bíblia diz que Jesus agora se retira para o monte, para orar sozinho, como era de costume dele fazer. Como se não bastasse os discípulos estarem no meio do mar sozinhos, a noite cai. Como se não bastasse a noite cair, e eles não conseguirem enxergar mais nada na sua frente, uma tempestade se forma. A tempestade vem, e as ondas começam agora a balançar aquele barco de um lado para o outro. A tempestade vem, e as ondas agora ameaçam naufragar aquela embarcação. O vento começa agora a bater contra aquele barco. E os discípulos, todos eles agora, começam a temer pela sua vida. Todos os discípulos agora pensam que ali vai ser o fim, que vão morrer nesse momento. Veja bem, que nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Homens, como você deve saber, que alguns desses homens não eram homens, quem sabe, como eu e você, que talvez nunca teve a oportunidade de entrar no barco e ir para o meio do mar. Não. Você vai perceber que alguns dos discípulos eram homens pescadores, ou seja, tinham experiência com o mar, tinham experiência com as ondas, e haviam enfrentado outras tempestades antes dessa daqui, mas nada disso adiantou nesse momento. Veja bem que a experiência que eles tinham sobre o mar, sobre as ondas, sobre a pescaria, não adiantou de nada. A força que eles possuíam para resolver aquela situação, não resolveu nada. A sabedoria e a inteligência, quem sabe, passar de pai para filho, de geração para geração, sobre o que fazer quando a tempestade vem, não adiantou de nada nesse momento. Pois para a tempestade que Jesus enviou eles, nada do que eles tinham antes, nada do que eles eram antes, nada do que eles possuíam antes, adiantou para alguma coisa no meio dessa tempestade. E não é assim que acontece na minha e na sua vida, não é assim que acontece comigo e com você. Como assim? Vou te explicar. Quantas vezes você se pega vendo um momento na sua vida em que você acha que você agora já passou por provação demais, você agora já passou por luta demais, e é claro que ninguém quer luta, é claro, mas chega um momento em que você acha que agora já passou por provação demais, por dificuldade demais, e de que nada mais agora pode abalar você, de que nada mais agora pode fazer você chorar outra vez, de que nada mais agora pode fazer, quem sabe, você perder uma noite de sono. Mas aí vem Jesus e te coloca no meio de uma tempestade, te coloca no meio de um vento, no meio de um vale, que você não sabe a maneira como fez para chegar lá, que você não sabe o que aconteceu para chegar lá. E quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo isso na sua vida hoje. Entraram pessoas por aquela porta, que quando você olha para a sua vida do jeito que está hoje, você não consegue entender
Aonde foi que você errou para a sua vida chegar no ponto que chegou agora? Você não consegue entender aonde foi que começou a dar errado para a situação chegar no ponto que está hoje. Mas quer saber? Eu venho com a palavra de Deus essa noite para a sua vida. Deus me dá uma palavra que age no meu coração aqui nesse lugar. E eu venho para te dizer que você chegou no meio da tempestade, não foi à toa não. Você está no meio da tempestade, mas existe um propósito de Deus na tempestade. Há um propósito de Deus em meio a tudo isso. Deus te colocou na tempestade para te ensinar apenas uma coisa: dependência dEle. Deus te colocou na tempestade para te ensinar a depender apenas dEle. Deus te colocou no meio dessa luta para te ensinar que no meio de tudo isso, os amigos que você tem não vão poder te ajudar agora. Deus te colocou na tempestade para te ensinar que a força que você possui não vai resolver a situação. O dinheiro que você tem não vai adiantar de nada nesse momento. Deus te colocou na tempestade para te ensinar a depender somente dEle. Eu sinto a de Deus aqui, a confiar somente nele, a esperar somente por ele e acreditar que é dele que vem o teu socorro, que é dele que vem o teu sustento, que é dele que vem a providência, que ele está vindo ao seu encontro nessa noite, para acalmar o vento, para acalmar a tempestade e para trazer vitória para você. Quem acredita nisso, adore ao nome do Senhor. Oh glória. Uramaya Shayamandahai. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Deus te colocou na tempestade para te ensinar a depender somente dEle. A Bíblia diz que Jesus agora desce do monte. Jesus começa agora a descer do monte e começa a caminhar por cima das águas e em direção aos discípulos para acalmar a tempestade. Porque, como eu falei, os discípulos já tinham medo da tempestade, já estavam com medo das ondas, do vento batendo contra a embarcação. Quando eles veem alguém caminhando por cima das águas, a Bíblia diz que a maioria deles olha para Jesus e não consegue reconhecer Ele. A maioria olha e diz: é um fantasma que está vindo aí. Veja bem que eram os discípulos de Jesus, caminhavam com Ele todo dia, viviam com Ele todos os dias, mas no meio da tempestade, a maioria olha para Jesus e não reconhece Ele. A maioria olha e diz: é um fantasma que está vindo aí. É a minoria que vai reconhecer. É apenas Pedro. Pedro é o único. Pedro é o único que consegue olhar para Jesus e pela voz Pedro vai reconhecer. E vai dizer: Senhor, mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. É porque Pedro sabe. Pedro entendeu. Quem está ali não é um fantasma, não. Pedro sabe que quem está ali é Jesus que veio para acalmar a tempestade. Pedro sabe disso. Mas Pedro é apenas um. Pedro é a minoria. A maioria olha para Jesus e não consegue reconhecer Ele nesse momento. Sabe por quê? Porque a grande verdade é essa. A grande realidade é essa. É de que no meio da tempestade, a maioria não consegue reconhecer Jesus. No meio da tempestade, quando a dificuldade vem, quando o vento começa a balançar o barco, quando a coisa começa a apertar, a maioria não consegue reconhecer Jesus. Não consegue por quê? Porque é normal, que é comum você ouvir, quando você vê que Deus está abençoando a vida de alguém.
Quando você vê Deus abençoando a vida de uma pessoa, é normal a gente olhar para quem está sendo abençoado e dizer o quê? É Deus na vida dele, é Deus na vida dela, é Deus que está abençoando ele, é Deus que está abençoando ela. É normal a gente olhar para quem está sendo abençoado e dizer que Deus é na vida dessa pessoa. Mas agora é difícil e quase impossível você olhar para alguém que está no meio do vale, alguém que está passando por um momento difícil na sua vida, quem sabe alguém que perdeu tudo aquilo que tinha, e você olhar para essa pessoa e dizer, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Não. A maioria vai olhar e vai dizer, está assim porque merece, está assim porque errou, está assim porque fez o que fez e merece o que está passando. É mais fácil, no meio da luta, no meio da tempestade, alguém olhar para mim, para você, julgar você, falar aquilo que não devia, do que reconhecer que Deus te fez descer na casa do oleiro e está moldando o vaso outra vez. Não se assuste se alguém falar mal de você quando você está na prova, quando você está no meio da tempestade, porque a grande verdade é essa: a maioria não consegue reconhecer Jesus no meio da tempestade, não consegue. Por quê? Porque adorar a Deus, quando tudo vai bem, é muito fácil. Adorar a Deus, quem sabe quando tudo aquilo que você planejou acabou acontecendo, é muito fácil. Adorar a Deus quando se tem dinheiro, quando está com saúde, é muito fácil. Deus fala com nós aqui nessa noite. Você prova que é adorador de verdade quando você adora mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da tempestade, mesmo quando as coisas derem errado para você, é aí que você mostra ser adorador de verdade. Lembrando que adoração é diferente de oração. Oração é uma coisa, adoração é outra. Oração na dificuldade é necessário. Afinal de contas, você é crente. Vai clamar para quem? Vai pedir para quem? Vai orar para Deus, é claro. Então, oração na tempestade é você saber o que está enfrentando, é você saber a dificuldade que está passando, e você dizer, Deus, me ajuda. Deus, me dá vitória. Isso é oração na tempestade. Agora, adoração é diferente. Adoração é você saber o que está passando, é você saber a dificuldade que está enfrentando, é você saber que não fez nada para merecer aquilo, e mesmo assim, você olhar para o céu e dizer, Deus, eu continuo te adorando, mesmo no meio dessa tempestade. É você olhar para o céu e dizer, Deus, eu continuo mesmo crente, te servindo do mesmo jeito, sendo grato da mesma maneira, mesmo passando por essa tempestade. Isso é adoração de verdade. Deixa eu te dizer que Deus está procurando nessa última hora por uma geração que não adore a Ele apenas por aquilo que Ele pode dar, apenas por aquilo que Ele pode oferecer, mas sim por aquilo que Ele é. Será que tem alguém aqui dentro hoje que pode levantar as mãos para o céu e adorar ao Senhor aquilo que Ele é na sua vida? Eu sinto a presença de Deus aqui dentro. Feche os olhos por um instante, feche os olhos por um momento, porque eu sinto graça do Senhor aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito Santo falando com o coração de alguém, e Deus te trouxe aqui nesse lugar para te dizer,
Não tenha medo da tempestade, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo das ondas que estão balançando a sua embarcação. Pode parecer difícil, mas eu ainda estou no controle de tudo. Eu ainda estou no controle da sua embarcação. Não vai naufragar, não vai afundar, porque eu sou o Deus que te garanto vitória. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Jesus agora desce do monte, ele acalma a tempestade, o vento cessa, o mar se acalma. Só porque existe algo interessante nessa história, que vai chamar a atenção, é porque até então, antes dos discípulos avistarem Jesus, antes dos discípulos conseguirem reconhecer que era Jesus, certamente o pensamento deles era o pensamento de voltar atrás, era o pensamento de retroceder. E por que já isso? Que eles pensavam em voltar atrás? Por que eles pensavam em retroceder? Se eles já estavam no meio do mar, como a Bíblia diz, que eles estavam no meio do mar. No meio do mar você vai pensar, imaginar, que a distância para ir para frente ou para ir para trás, tanto faz, porque você está no meio. Então por que eles pensavam em voltar atrás? Por causa daquilo que a Bíblia diz, porque o vento era contrário. O vento era contrário, ou seja, os discípulos saíram daqui com o objetivo de atravessar o mar e de chegar lá do outro lado. O problema é que no caminho daqui para lá, o vento era contrário. Ou seja, o vento empurrava, forçava eles voltarem para trás. É por isso que a Bíblia diz que Jesus dá ordem para eles ir para o meio do mar, ainda é dia. Mas quando ele desce para acalmar a tempestade, é a 4ª vigília da noite, ou seja, estava amanhecendo. Em outras palavras, os discípulos ficaram a noite toda, remando, sem chegar do outro lado. Remando, e no mesmo lugar. Por quê? Porque o vento era contrário. O vento empurrava de volta para trás. Então qualquer um pensaria nesse momento, vamos voltar. Porque aí o vento que agora é contra nós, se torna a favor e empurra a gente de volta para trás. E o segundo motivo que fazia eles pensarem em voltar, é porque eles sabiam, quem estava lá atrás, não era qualquer homem, não era qualquer pessoa, era Jesus que estava lá atrás. E Jesus podia acalmar a tempestade. Então o pensamento deles, era o pensamento de retroceder, era o pensamento certamente de voltar atrás, porque de fato o mais fácil era voltar atrás. Mas então, por que eles não voltam atrás? Por que eles não retrocedem? Se pensavam em voltar, se era mais fácil voltar, por que não voltaram? Por causa daquilo que eu falei no começo da mensagem. Porque havia uma palavra de Jesus liberado sobre a vida deles, dizendo: vão, entrem nesse barco, atravessem o mar e cheguem lá do outro lado. Simplesmente por causa disso, por causa de uma palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque uma palavra que Jesus libera sobre a sua vida supera qualquer coisa que se atravesse no seu caminho daqui para o outro lado. Qualquer coisa. E os discípulos entenderam isso. Eles entenderam que embora o mais fácil seja voltar atrás, mas eles entenderam. Quem serve a Jesus não vive pelaquilo que é mais fácil fazer, não. Vive pelaquilo que a palavra dele já te mandou fazer. Vou repetir de volta.
Quem serve a esse Jesus não vive pelaquilo que é mais fácil fazer, não. Vive pelaquilo que a palavra dele já te mandou fazer. É por isso que você vive. E os discípulos entenderam isso. Para pensar. Você pensa aí. Não precisa responder. Mas pensa aí. Noé, quando construía a arca, você acha que chovia? Quando Noé estava lá, quem sabe, batendo os pregos, construindo a arca, não chovia. Não caía uma gota de água do céu. O que leva Noé a continuar construindo uma arca, se ele não vê tempestade, se ele não vê chuva nenhuma? Por que Noé continua construindo a arca? Sabe por quê? Porque havia uma palavra de Deus liberado sobre a vida de Noé, e por isso ele continua construindo a arca. Moisés na frente do Mar Vermelho. Você nunca vê na Bíblia o mar se abrindo antes de Moisés. Nunca vê. Mas por causa de uma palavra, Moisés estendeu a mão, o mar se abriu e o povo teve que passar para o outro lado. Ezequiel no vale de ossos secos. Você nunca vê na Bíblia osso seco tendo vida, formar um exército, não. Mas por causa de uma palavra de Deus, Ezequiel profetiza, e Ezequiel profetizou, e o osso que estava seco teve que ter vida, se levantar e formar um exército. Sabe por quê? Sabe por quê? Pega essa palavra nessa noite. Sabe por quê? Porque uma palavra que Jesus libera sobre a sua vida supera qualquer coisa que se atravesse no seu caminho. E Deus fala com você aqui nessa noite. Se a palavra que eu te dei foi de seguir em frente, foi de avançar, não pense em voltar atrás, não pense em retroceder, continua firme, porque a minha palavra não vai cair por terra. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Feche os olhos, feche. Fecha os olhos mais uma vez, fecha os olhos, porque eu sinto Deus falando com o coração de alguém aqui nesse lugar. Deus fala com vidas aqui nessa noite. Deus fala com você que entrou por aquela porta, no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, e você pensa, se até hoje não se até hoje não se cumpriu, não vai mais se cumprir. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: a promessa ainda está de pé, o sonho ainda está de pé, o projeto ainda está de pé. E eu te trouxe aqui nessa noite para renovar as suas forças, para renovar a sua vida e te dizer: não é tempo de voltar atrás, não é tempo de retroceder, porque eu ainda estou no controle da sua vida. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Glória a Deus. Eu sinto que essa palavra tem o endereço certo. Tem o coração certo de alguém que entrou aqui nesse lugar. Eu quero convidar você nesse momento. Eu quero orar por você nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos onde você está agora. Feche os olhos, feche. Feche os olhos onde você está nesse momento. Feche os olhos. Só você que acredita no mundo espiritual, feche os seus olhos. Logo após a banda vai estar cantando aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui nesse lugar, vendo as ondas balançando a sua embarcação, vendo o vento batendo forte contra o seu barco. Você entrou, quem sabe, pensando em voltar atrás, pensando em retroceder, não vendo, quem sabe, o fim dessa luta, o fim desse vento que sopra contra a sua vida. Mas Deus te traz aqui nessa noite para te renovar, para te dizer que cada promessa, cada sonho, cada projeto continua de pé na presença dEle.
Em nome de Jesus, sinta a presença de Deus te renovando aqui nessa noite. Sinta Deus te fortalecendo aqui nesse lugar. Sinta Deus pegando na sua mão e te dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinho no meio desse vento. Você não está sozinho no meio dessa tempestade. Há um Deus que ainda te ajuda. Há um Deus que ainda te coloca de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, sua igreja está aqui na sua presença, Deus. Seu povo está aqui reunido nessa noite, Deus. Eu não conheço a vida, não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece. Em nome de Jesus agora, Pai, vai de encontro à vida, vai de encontro ao coração do seu filho, da sua filha. Quem sabe um dia foi alegria, hoje não é mais. Foi felicidade lá dentro daquela casa e hoje não é mais. Em nome de Jesus, seja restituída essa noite, seja restaurado essa noite. E eu profetizo que você vai sair por aquela porta tocado por Deus, renovado por Deus. Através de você, sua família será salva. Eu profetizo isso aqui. Através de você, sua família verá a glória de Deus na sua vida. Verá que vale a pena ser fiel. Sinta Deus te renovando. Sinta Deus te enchendo nessa noite. Sinta Deus te abraçando nesse lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca agora, Pai. Renova agora, Deus. Levanta aquele que está caído. Dê força para aquele que está fraco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Levante a sua mão. Levante a sua voz. E adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Raia, cheia, mandahai. Omarabaixo e amandarra. Sinta Deus te renovando. Sinta Deus te fortalecendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Levante a sua voz e adore ao Senhor nessa noite. Sinta a presença dele. Adore a Ele. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar meu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra nessa noite. Que Deus continue abençoando a vida do nosso amigo, meu amigo Jais. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Agradecido a Deus por essa oportunidade, nós devolvemos a oportunidade para o nosso pastor presidente, pastor Álvaro, que estará dando continuidade em nome de Jesus. Podem se assentar.